Agora tá o slide e tá o programa. Tá o quê? A tela do programa. Você não botou só o slide. Deixa eu ver aqui. Não tá o slide, não? Tá assim, mas assim, a tela também do. Eu acho que eu não sei. Aí é o. Mas dá para ver o slide, não dá? Dá para ver, sim. Então tá, beleza. A gente vai falar um pouco de colorimetria hoje. A gente vai voltar a falar de coloração, né? Sempre é bom voltar a conversar sobre coloração, porque a gente está sempre aprendendo. Eu, por exemplo, estou sempre aprendendo com coloração. Coloração sempre traz para a gente coisas novas. E essas coisas novas que a gente precisa tá sempre se aperfeiçoando para poder estar se renovando. E aí, vai ser hoje uma conversa entre a gente e uma troca de informações também. Mas para falar um pouquinho de colorimetria, a gente também tem que aprender um pouquinho sobre o nosso produto, né? Sobre a diáfano. Jamil, deixa eu te mostrar aqui a novidade. Olha isso aqui. Bom. 90 ml. O oxidantezinho. De 90 ml, personalizado. Por enquanto, a gente vai ter ele na versão de 20 volume e 30 volume. Porque é feito de forma personalizada, né? E depois a gente faz mais, faz o restante. Uhum. Mas por enquanto a gente vai ter ele na versão pequenininha também. Bom, a coloração diáfora, que é o que a gente trabalha, ela tem como definição cor de alta definição, que a gente chama de High Definition Color. Realmente ela dá uma alta definição na cor, e a base dela, que a gente chama que é o fundo, ou a base, é mate, e ela trabalha com dois tipos de vitaminas, vitamina E e vitamina F. A vitamina E, ela faz um retardo, ou seja, a função da vitamina E na coloração é para ela retardar o envelhecimento da coloração. Ela fazia com que a oxidação ou o envelhecimento da cor ele seja um pouquinho mais prolongado, ou seja, demora um pouquinho para acontecer. Então a gente tem um processo de envelhecimento da cor um pouco mais lento, então ela tem uma duração maior. E ela também tem o que a gente chama a vitamina F, que é o protetor da camada externa. Então, a vitamina F, ela melhora o brilho da cor, ou seja, o brilho da coloração. E a gente também tem um tipo de ativo nela que a gente chama de fosfolipídios da soja, que sejam um tipo de oleosidade diferente, construído em laboratório, que a gente chama de fosfolipídio da soja, que vai até as cadeias proteicas e reduz a agressividade que a coloração pode provocar na estrutura do cabelo, no córtex, reduz a ardência no couro cabeludo, a gente tem menos ardência, porque esse fosfolipídio gera uma barreira, então você não tem aquela agressividade no couro cabeludo, ou aquela irritação, e também o baixo teor de amônia, que é 0,72 quando você mistura a massa da coloração mais o oxidante. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que é uma coloração com uma base muito protetora, uma base boa, uma base que protege não só a estrutura do cabelo, mas também protege o couro cabeludo. E essa base realmente ela precisa ser atrativa para o corte do cabelo, porque falar de coloração permanente
é falar de absorção dos pigmentos, ou seja, dos corantes no corte do cabelo para poder formar a molécula colorida, né? Ô, Jamil, você sabia que quando você colore o cabelo, na verdade, você está levando vários tijolinhos para dentro do corte para você construir uma tonalidade, construir uma cor do cabelo, que ela não vai pronta para o cabelo? Você monta essa estrutura lá dentro do corte. Não, saber isso não. Por exemplo, quando a gente lida com tonalizante, com coloração temporária, não tem essas colorações que são temporárias, que você colora o cabelo, dá uma tonalidade nele, por exemplo, um vermelho ou um cobre, usa um tonalizante vermelho ou um tonalizante cobre, você tonaliza, mas aí com 4, 5, 6 lavagens, aquela cor começa a desbotar e começa a perder aquela tonalidade. Por exemplo, um vermelho começa a virar laranja, e aí vai. Você já viu isso, né? E por que que a gente chama por que que a gente chama de coloração permanente? Porque, na verdade, o mecanismo de ação de uma coloração permanente, ele é diferente de um mecanismo de ação de um tonalizante ou de uma coloração temporária. O que acontece? Coloração permanente, você leva micropartículas. A gente sempre falou que os pigmentos da coloração de alfa, ela é micropartícula. Você pega essas micropartículas de pigmentos que são de origem mineral, não é de origem vegetal. Você pega esses micropartículas de origem mineral, leva para dentro do córtex. Como que eu levo ele? Através dos aminoácidos da base, através das vitaminas, através dos componentes atrativos que tem na massa da coloração. Eu levo esses componentes e quando eu utilizo o peróxido de hidrogênio, eu faço uma reação química interna dentro do cabelo e essa reação química, ela provoca ou ela promove a criação de moléculas coloridas. Essas moléculas, depois ela não consegue passar mais pela camada da cutícula. Então, ela não sai mais do cabelo. Então, assim, se acontecer do cabeleireiro usar uma coloração dessa, da Nano, e o cabelo desbotar, é porque a profissional não deixou o tempo suficiente para montar essas moléculas coloridas. Por isso que o tempo é tão importante. Que às vezes o cabeleireiro quer trabalhar com uma coloração dessa moderna, que tem baixo teor de amônia, da mesma forma que ela trabalhava antes, com aquelas colorações cheias de amônia. E aí ela deixava 25 minutos e já achava que estava bom. E hoje eu preciso de um tempo maior, porque eu reduzi a quantidade de amônia e da formação da molécula colorida que tem no cabelo. Como é que isso é feito? Da definição, da alta definição de cor que nós temos na coloração de alfa, do fundo dela, que é um fundo mate, e das proteínas que ela tem, e vitamina, que no caso ela tem vitamina E, que retarda o processo de envelhecimento da cor, ou seja, o processo de oxidação. Também da vitamina F, que gera uma camada protetora nas camadas de cutícula. E isso aqui, a vitamina F, também é responsável pela melhoria do brilho da coloração. E do fosfolipídio, que gera uma proteção não só nas cadeias proteicas, ou seja, no corte, mas também evita também de dar irritação no couro cabeludo. Isso aqui é muito importante, porque acaba transformando a coloração quase numa coloração uma coloração antialérgica. Mas a gente não pode vender essa ideia de antialérgica porque ela não tem teste para isso, tá? Então, se eu não tenho teste que comprova, eu não posso afirmar que ela é uma coloração antialérgica.
mas ela é uma coloração, a gente pode afirmar com todas as letras, uma coloração de baixíssima irritabilidade, de baixa irritabilidade. Até pela experiência que a gente já tem no mercado, a gente já pode garantir isso com certo, porque a coloração ela já está 8 anos no mercado, só ter uma ideia. E, hein, Cândida? Oi, diga. Você é uma das fundadoras da coloração da diáfana, né? Você lançou junto com a gente. Nesses anos todinho que você trabalha com essa coloração, você já teve muita reclamação de irritação? Não, dela nunca, provocar nunca. irritação no couro cabeludo, na pele da pessoa, Não, ou provocar processo alérgico? Então, pela nunca. sua experiência e pelo tempo que você trabalha com ela, mostra e prova que é uma coloração de baixo teor de irritabilidade. Certo. Perfeito. E aí, voltando, aqui, falando um pouquinho de coloração, um pouquinho de colorimetria, a gente define a altura de tom, a gente define a tonalidade sempre com o número antes do ponto. Por exemplo, 5, 5.0. O 5 representa que ela é um castanho claro. O 6 representa que é um louro escuro. O 4 representa que é um castanho médio. E assim vai. É sempre o número antes do ponto significa a tonalidade, que altura de tom a coloração está. E o número depois do ponto sempre indica o reflexo. Mas tem dois tipos de reflexo. Tem o reflexo. Tem um reflexo que a gente chama de reflexo principal e reflexo secundário, ainda tem ainda o reflexo terciário. O reflexo principal é aquela cor, é aquele reflexo de cor, por exemplo, a altura do louro escuro, mas é um louro escuro vermelho, então o reflexo é de um vermelho. É um louro escuro chocolate, então, por exemplo, 6.7, que é um chocolate, então é um reflexo de chocolate. Mas além daquela cor que a gente enxerga principal, aquele reflexo de cor principal, existe o secundário e existe o terciário. O secundário é quando a gente enxerga, por exemplo, eu posso ter um 673, por exemplo, eu tenho uma tonalidade 6, que é um louro escuro, eu tenho a tonalidade 7, que é um chocolate, então eu enxergo a cor de chocolate, que é um reflexo principal, e eu tenho um reflexo secundário, que é um dourado. Então eu vou enxergar um chocolate dourado. Esse dourado eu vou enxergar na luz, pode ser uma luz interna, por exemplo, pode ser dentro de um ambiente fechado, dentro de uma sala, por exemplo. Pode ser num ambiente eu vou enxergar esse dourado no ambiente interno, e eu ainda tenho o reflexo terciário. Esse reflexo terciário, eu só enxergo ele contra a luz solar. Aquele cabelo, por exemplo, que você enxerga além de um dourado, por exemplo, 67, 3, e depois do 3, o número 1. Aí eu vou enxergar um acinzentado, ou um tom mais fechado, ou 32 no final, eu vou enxergar muito longe, assim, com sol, eu vou enxergar um violeta. Então, assim, na coloração, eu posso ter 3 tipos de reflexo: o principal, o secundário e o terciário. O terciário eu só enxergo ele olhando através da energia da luz solar. Ambiente fechado, eu não consigo enxergar o terciário. Ambiente fechado, eu enxergo o secundário. Beleza? Então, assim, a gente também trabalha muito com 2 cores no reflexo, por exemplo, um principal e um secundário, repetida. Significa que são cores intensas. O reflexo ele é mais intenso.
ele é duplicado, ele tem uma carga dupla daquele reflexo. Então, por isso que às vezes eu tenho cores repetidas. Por exemplo, o vermelho, 4.66, 5.66, ou 66.66. Se eu tiver duas vezes a tonalidade, eu também tenho essa tonalidade intensificada. Se eu tiver 3 vezes repetido o número depois do ponto, significa que é uma cor muito intensa. Então, sempre o primeiro número depois do ponto indica, primeiro número depois do ponto indica o reflexo principal da nuance, o segundo número depois do ponto indica o reflexo secundário, e o terceiro número indica o terciário. Quando 2 números antes do ponto são repetidos, indica a maior intensidade na cor natural. Por exemplo, 77, ponto. Loura natural intensa. A gente até pensou em fazer, por exemplo, cores naturais repetidas. Por exemplo, só que cor natural repetida, ele não é 1.0, ele é 1.00, 20 depois do ponto. Significa que ele é a cor natural repetida. Quando 2 números depois do ponto são repetidos, indica a maior intensidade do reflexo, nesse caso aqui. E nesse caso aqui que eu falo que ele é intenso. Do 5.00 ao 9.00, matização total do vermelho, ou seja, se eu uso um número natural repetido de 2 zeros, depois do 5, significa que eu vou neutralizar totalmente os vermelhos. Então, são tons anti-vermelho, mesmo que seja em tonalidade de fantasia. Aquilo que eu estava falando, os pigmentos, tipo de pigmento. É muito importante a gente saber qual é o pigmento da nossa coloração. Cadê Jamil? Já voltou aí? Jamil não conseguiu voltar, hein? Pedi ao Matheus aí para entrar em contato aí com o Jamil, para ver se ele volta. Márcio, Oi? me tira uma dúvida. Por exemplo, as colorações da Nana, ela segue um padrão de números, não é isso? Isso. Por exemplo, tem algumas outras empresas que também seguem um padrão de número, mas parece que as cores mudam. Isso é verdade? Não, não tem como mudar. Porque isso aí é uma nomenclatura que a gente chama internacional. Mas existe duas grandes nomenclaturas que são conhecidas no mundo. A nomenclatura alemã, que ela segue uma numeração diferente da nomenclatura da Itália ou da França. A gente usa a nomenclatura que é utilizada quase que no mundo todo, que é a nomenclatura italiana. Então, assim, dependendo da empresa, ela pode seguir a nomenclatura alemã. Se ela segue a nomenclatura alemã, é diferente. Ah, sim, entendi. Obrigado. Tá, mas assim, se ela segue essa numeração nossa, não pode mudar a tonalidade, tem que seguir sempre a mesma. Por exemplo, a gente tem por exemplo, a L'Oréal segue a nomenclatura porque ela é uma empresa francesa, certo? L'Oréal não é francesa? A gente segue a nomenclatura da L'Oréal. Por exemplo, a Vela já é uma empresa alemã. Então, ela tem uma nomenclatura diferente, que ela segue o padrão alemão. Então, quem usa a Vela, às vezes tem dificuldade de usar a L'Oréal, e por aí vai. E devido a essa mudança de nomenclatura, pode haver algum conflito na hora de fazer uma aplicação de uma coloração, tendo o mesmo número, mas ela tem que saber qual é a... Não tem como ter conflito, porque a numeração é muito diferente. É muito diferente. Por exemplo, o chocolate, que na nomenclatura italiana usa o 7, lá eles usam
Não, por exemplo, o vermelho, que a gente usa o 6, lá é o 8. Mas os números naturais, que vai do 1 ao 10, é o mesmo em todas elas. O que muda são só as tonalidades de fantasia. Só as tonalidades de fantasia. Ok, obrigado, Márcio. Não, beleza. Aqui, então, a gente falando aqui dos pigmentos, as colorações de Afra possuem pigmento que a gente chama de oxidativo, ou seja, que eles são componentes químicos, na verdade, eles são de reação química, para poder formar a molécula. Por exemplo, tá vendo aqui nesse primeiro desenho aqui, esse pequenininho aqui, onde tem essas bolinhas? Você aqui recebe os pigmentos no formato nanopartícula ou no formato micropartículas. Quando você tem a reação entre o peróxido, que é a emulsão oxidante, quando você tem a reação do oxidante, da emulsão reveladora com o pigmento, você monta as moléculas coloridas que a gente fala, para poder gerar a cor. Isso aqui é uma reação química para poder criar essas moléculas. Gera entre elas uma atração. Gerando essa molécula, você não tem mais como tirar do corte do cabelo. Por isso que é chamada coloração permanente. Então, ele entra no corte através de micropartículas. Dentro do corte é montada as moléculas e aí você tem a cor. Tá vendo aqui? Olha o tamanho da molécula aqui, ó. Então, ó, ação no corte do cabelo. Por isso, trata-se de uma coloração permanente. É necessária a utilização de oxidante para revelar cor. Além do oxidante, além do peróxido, ele revelar cor, ele também cria, dentro da estrutura do cabelo, uma reação química para montar essa molécula. E aí, necessita dessa reação, que a gente chama de oxidação, e revela cor. E cria, em cabelos... Por exemplo, tem muitos cabeleireiros... Ô, Jamil, você voltou, Jamil? Já estava preocupado contigo. Não, que a cliente ligou na mesma hora que caiu aqui. Rapaz, mas eu esqueci de botar o carregador no notebook. O que acontece? Veio falar contigo, até esqueci do que eu estava falando. Deixa eu ver aqui. Vou voltar aqui só para mim. Ah, beleza, lembrei. O que acontece? A gente, por exemplo, tem muitas pessoas que ela tem lá 2 dedos de raiz crescida, 2 dedos, e aí a extensão do cabelo dela está toda colorida, foi pintada com alguma coloração, e aí o cabeleireiro, e a coloração está com aspecto já envelhecido. O que o cabeleireiro faz? Ele aplica a mesma carga de oxidante na raiz e a mesma carga de oxidante na parte que já foi colorida antes. E o que acontece? A parte que já foi colorida antes, ela vai receber uma nova carga de pigmento, e a parte que estava natural, virgem, ela, pela ação do oxidante, ela clareou, ela abriu tonalidade, e ela recebeu só uma carga de pigmento. Então, dá diferença de cor entre a raiz, que foi crescida, e a parte que já estava com coloração antes. Isso acontece muito, porque muitos cabeleireiros, eles são, na verdade, só aplicadores de coloração. Eles só aplicam, mas eles não têm noção, eles não sabem como que aquilo acontece, como que aquilo funciona. Qual era o correto? O correto é na parte crescida, eu vim com oxidante que não abre tanto tons. Eu posso usar um tonalizante, uma tonalidade mais baixa, por exemplo, um 20 volumes, por exemplo, e na parte crescida, eu usar um outro oxidante. E deixar também um tempo diferente entre a raiz e
o cabelo. Ou isso se eu quiser mudar a cor. Agora, se eu for aplicar a mesma cor, a mesma tonalidade, eu não puxar novamente onde já foi colorido. Porque onde foi colorido, na verdade, eu tenho que fazer uma limpeza de cor, uma limpeza de oxidação. Porque aquela parte que já foi colorida antes, ela já está com os pigmentos ali dentro. Aqueles pigmentos não desbotam. O pigmento, ele não desbota. As pessoas que acham que pigmento de uma coloração permanente desbota, ele não desbota, ele está lá. O que a gente precisa é fazer uma limpeza de cor, que a gente chama, né? Para poder tirar aquela camada oxidativa que ficou sobre os pigmentos. Deixa eu perguntar uma coisa, Márcio. No caso, assim, não desbota, mas por que então acontece que muitos falam de desbotar quando se trata de escova progressiva? Aí é porque não está lá no fósforo aqueles pigmentos? Então, toda escova progressiva, ela tem pH que a gente chama de pH corrosivo. pH extremamente ácido. Toda escova progressiva, ela trabalha com pH sempre abaixo de 2. Normalmente entre o pH 1 e o pH 2. Se você for olhar lá na tabela na escala de pH, você vai ver que o pH entre 0 e 2, ele é chamado de pH corrosivo. Então, ele pode sim remover pigmento, ou ele pode até danificar esses pigmentos, tirar dele o brilho que ele tem. Que normalmente o que você enxerga é um cabelo sem brilho, né? Uhum. Então, aí nesses casos, aí vai ser necessário a profissional tonalizar o cabelo. Ou colorir, né? Mas trabalhando com, pelo menos com espaço de tempo, de pelo menos uma semana. Certo. Isso é uma dúvida do cabeleireiro também, né? Quanto tempo que ele pode colorir o cabelo depois que ele faz uma progressiva? O cabeleireiro sempre te pergunta isso, né, Jamil? Jamil, vou fazer uma progressiva aqui, eu posso colorir no mesmo dia? Mas, na verdade, elas ficam assim porque as clientes querem fazer tudo ao mesmo tempo, né? Não querem ir uma semana depois para fazer o outro procedimento. Né? Elas, às vezes, acham que tem que fazer. E tem alguns profissionais que se arriscam a fazer. Então, a gente não vai recomendar nunca o profissional. Existem profissionais e profissionais. Tem profissional que faz no mesmo dia e dá super certo. Mas aí ela tem a técnica dela. Tem profissional que vai tentar fazer no mesmo dia e vai ter problema. Porque cada cabelo é uma sentença. Se você garantir para o profissional que ela pode fazer no mesmo dia e acontecer um problema com esse cabelo, a responsabilidade é sua. Então, a gente não está aqui para assumir responsabilidade. A responsabilidade tem que ser de quem botou a mão lá e fez. Uhum. Então, assim, o que a gente recomenda? A gente recomenda 7 dias depois. 7 dias depois, porque a gente vai ter uma segurança maior. O cabelo, ele já se acostumou, ou seja, ele já se normalizou perante aquele produto químico, porque coloração é um produto químico, e escova orgânica, ou escova ácida, ou progressiva ácida, ou progressiva orgânica, também é um procedimento químico. Ele é um procedimento químico, como coloração é um procedimento químico. E a gente sempre aprendeu que procedimento químico não se mistura no mesmo dia. Nunca se faz 2 procedimentos químicos no mesmo dia. Nunca. É lógico que existem as regras. Tem profissional que sabe driblar essas regras. A gente bate palmo para ele, mas aí é responsabilidade dele, não é nossa. A gente sempre recomenda 7 dias depois. Perfeito? Ô, Márcio, deixa eu te perguntar aí, esse passo que você fala da coloração permanente, e aqui não faz esse tipo de ação, é o que como é que se chama? Tonalizante, é? Então, coloração permanente é quando ela monta a molécula colorida dentro do córtex. E aí você não consegue mais remover esses pigmentos
sem auxílio de um descolorante. Porque o descolorante, a função do descolorante é quebrar esse pigmento. Aí se chama coloração permanente. As outras a gente chama de temporárias. Por exemplo, tonalizante, ele é considerado uma coloração temporária. Por exemplo, já viu, agora também está muito na moda, máscaras coloridas, que você aplica essa máscara no cabelo e o cabelo também colore, na tonalidade que você quiser, numa cor fantasia, por exemplo. Eu posso colorir com rosa, eu posso colorir com verde. Você tem visto muito agora o pessoal usar azul, usar verde, usar essas cores coloridas fantasia. Também são cores temporárias. Então, na verdade, só existe duas definições. Ou ela é permanente ou ela é temporária. A permanente porque realmente só tira do cabelo através do pó descolorante. Nem, por exemplo, coloração permanente, a gente já viu várias vezes que coloração você não consegue abrir tonalidade de um cabelo colorido. Por exemplo, a pessoa usa uma coloração 5 e se você usar uma coloração 7, ela não vai virar um 6. Imagina uma cliente que tem uma tonalidade 5, colorido. E aí você usa uma coloração 7, querendo que ela chegue a um tom 6. Isso não acontece no cabelo que já foi colorido antes. Porque você não dilui mais aquele pigmento. Agora, se eu pegar uma coloração 5.0, 50% dela, e pegar 50% de uma coloração 7.0, e misturar ela e preparar lá com o oxidante e colorir o cabelo, eu vou ter uma tonalidade 6. Você concorda comigo? Metade, metade Então, mas por quê? Eu vou formar a molécula na tonalidade 6. Uma vez que eu formei essa molécula, eu só quebrando ela. E aí eu quebro ela sempre com descolorante. Aí você quer dizer que, por exemplo, na ausência de uma coloração 6, pode fazer isso e dar a mesma tonalidade 6? Dá, pô. Se você pegar uma coloração 5 e pegar uma outra coloração 7 e diluir as duas, botar meia meia, você vai ter uma tonalidade 6. Se eu, por exemplo, eu quero fazer um 8, eu não tenho a tonalidade 8, mas eu quero fazer um 8. Eu pego a 7 com a 9 e eu faço um 8. Ou eu posso pegar a 7, eu tenho uma tonalidade 7 e eu tenho uma coloração 10. Eu posso pegar se eu pegar 10 mais 7 e dividir por 2, vai dar mais ou menos um 8, chegando na altura de um 9. Entendeu? Coloração é matemática pura. É matemática. É sempre... Por exemplo, se eu pego uma tonalidade 7, se eu pego um tom 7 e coloco 1 para 1 com oxidante, eu pego uma medida de massa da coloração e pego uma medida de massa do oxidante, eu vou ter um tom mais forte do que o 7 convencional. Por quê? Porque eu vou concentrar pigmento. Agora, se eu pego uma tonalidade 7 e jogo 2 vezes oxidante nela, pego 50 gramas de massa de uma coloração 7 e pego 100 gramas de massa de oxidante, eu vou diluir o pigmento. Então, eu vou ter um 7 mais rarefeito. Coloração é matemática pura. Uhum. Agora, Márcio, só me diga uma coisa aí que você falou isso aqui, para me pegar isso aí, né? Porque também é dica, né? Claro que não é a nossa área de colorimetria, mas você disse que aí os pigmentos já estão ali. Aí ela tem que, por exemplo, aí ela só faz a raiz. Aí você disse que ela tem que fazer o quê? No comprimento, que já tinha aquelas colorações, que às vezes está fosca, não está com aquele brilho. Então, hoje em dia, há um tempo atrás, o profissional coloria o cabelo sem precisar lavar, certo? Uhum. Sem precisar lavar. Sem precisar lavar. Hoje em dia,
ela lava por quê? Porque ela precisa, se ela não lavar, ela não consegue mais ter uma cor uniforme. Porque antigamente a carga de amônia era muito alta e hoje em dia a carga de amônia já é muito baixa a coloração. Então eu preciso da higienização. A mesma coisa acontece no cabelo que já foi colorido antes, que já está coberto com pigmento artificial que a gente usa nas colorações. Se eu usar a mesma carga de peróxido de hidrogênio, ou seja, se eu usar a mesma carga da emulsão reveladora, por exemplo, usar um 30, emulsão reveladora de 30 volumes. Se eu usar essa mesma carga na raiz e na extensão do cabelo, eu vou ter cabelo manchado. Eu vou ter uma tonalidade na raiz e outra tonalidade na extensão do cabelo, que já foi colorido antes. Porque coloração nunca vai abrir tonalidade em cima de outra coloração. Então, na parte que foi crescida, essa emulsão reveladora de 30 volumes, ela vai abrir até 3 tons. Ela pode abrir 3 tons. E na parte que já foi colorida antes, ela não abre tonalidade nenhuma. Uhum. Então, assim, hoje o profissional, ele tem que, sim, ele prepara uma massa de coloração só para raiz, com uma tonalidade que abra um tom menor. Por exemplo, eu não quero abrir muitos tons na raiz. Eu quero abrir no máximo um tom. Então, ela prepara uma emulsão oxidante, por exemplo, que abre só um tom na raiz. E aí, na parte que foi já tratado com coloração antes, eu posso trabalhar com 30 volumes, por exemplo. Porque tem muitos cabeleireiros que gostam de puxar para as pontas para renovar a cor, não tem? Uhum. Eu gosto de puxar para as pontas para renovar. Então, as pontas que eu vou renovar a cor, eu trabalho com uma carga de emulsão e na raiz, onde eu vou colorir, eu trabalho eu vou trabalhar com uma emulsão um pouco mais leve, menor, para poder não gerar tanta diferença. Sei. Porque existe o aplicador de coloração ele não vai saber fazer isso. Existe o colorista. O colorista ele tem a obrigação de saber que na raiz é a parte onde é virgem e onde o oxidante funciona também como um processo de abertura de cor. A nossa coloração, a coloração de afro, por ela ter baixo teor de amônia, por ter um baixo teor de amônia, ela não tem tanta capacidade de abertura de tons. Pode ver que a nossa coloração ela é um tom mais escuro do que uma coloração com a carga maior de amônia. Mas o peróxido ele tem capacidade de abertura de tom. Por exemplo, o de 10 volumes, ele pode abrir até um tom. Por exemplo, a pessoa está com o tom natural dela 5, ele pode levar o tom da raiz do cabelo para um 6. Os 5 volumes, eu não quero abrir tonalidade nenhuma. Os 5 volumes, eu tenho certeza que ele não vai abrir tom nenhum, porque ele é só tom sobre tom. 5 volumes, tom sobre tom. Agora, por exemplo, 20 volumes, abre para vocês quantos tons? Aí deve ser o dobro, né? 2, né? Ele vai até o 2. Quer dizer que ele vai abrir 2 tons? Depende muito da estrutura do cabelo. Cada cabeça é uma sentença. Mas ele pode chegar a abrir 2 tons. O 30 volumes, ele pode chegar até 3 tons. 30 volumes. E o 40, ele pode chegar até 4 tons. Imagina a pessoa que quer fazer um louro escuro. A pessoa usa... Vou imaginar uma cliente que usa uma tonalidade 7. Ela usa uma coloração 7, mas o cabelo dela é natural e ela tem uma tonalidade castanho médio. O cabelo dela é natural, seja um castanho médio. Mas ela gosta de usar um 7. Aí ela tem um castanho médio, certo? Ela usa uma coloração com oxidante 40 volumes. E aí, o que acontece? A raiz dela vai dar um 8.
vai dar um 8, e a extensão do cabelo dela vai ser um 7. Essa pessoa vai ficar insatisfeita, porque a raiz dela ficou mais clara do que a extensão do cabelo. Então, o cabeleireiro ele tem que ter cautela quando ele aplica, porque cada componente desse aqui, cada concentração de peróxido ou cada emulsão reveladora que ele usa, ele vai gerar uma reação química que vai dar uma tonalidade diferente. Ou seja, vai mexer na altura do tom do cabelo. Ou, por exemplo, a pessoa gosta da raiz um pouco mais clara. Eu gosto da minha raiz um pouco mais clara. Aí ela usa um oxidante de 10 volumes na raiz da pessoa que gosta um pouco mais claro. Vai dar um tom mais escuro. Aí ela vai reclamar que ficou escuro. Então, assim, isso que o cabelo tem que ter a noção. Isso aqui é uma emulsão reveladora. O nosso peróxido. Que aí o cabeleireiro tem que saber aonde ele quer ir. A que altura de tom ele quer ir. Dependendo da altura de tom que ele quer ir, ele tem que usar a emulsão reveladora com a concentração de peróxido correta, né? Uhum. Bom, mas só para completar isso aí, e a de 8 que você não falou, a de 8 também não abre nada, né? A de 8? E nós temos a de 8 também, né? A de 8. A coloração 8 Não, a coloração não. A emulsão de 8 volumes. A gente não tem 5 e 8? Temos. Então, a de 8 volumes, ela tem uma carga de peróxido um pouco menor. Ela tem 2,3% de concentração de peróxido. Então, para chegar a abrir um tom, tem que ser um cabelo realmente muito sensível. Mas pode acontecer de, mesmo usando um 8, ele abrir um tom. Depende muito do cabelo. Jamil? uhum. Deixa eu ver aqui. Vê se vocês estão enxergando. Vocês estão enxergando o slide? Estamos, sim. Tá. Então, adiantar aqui cada tempo. As características das nossas colorações e os benefícios dela. Isso aqui é da coloração de afro, tá? A gente também trabalha com extrato de copaíba, e aí isso ajuda no cabelo mais brilhante, no cabelo mais suave. O baixo teor de amoníaco. Baixo teor de amoníaco significa menos agressão ao cabelo, mais aspecto de naturalidade. Porque a amônia, ela serve para poder delatar. Vocês sabem que a amônia na coloração ela só tem uma função, né? Tem muita gente que acha que a amônia é que ela reage com pigmento. Não, a amônia não reage com pigmento, ela não tem nada a ver com pigmento. A amônia ela é acrescentada na massa da coloração só para ela poder infrar o fio, delatar o fio e fazer com que esses pigmentos cheguem ao córtex. Aí, se eu tenho uma coloração que a gente chama de pigmento stand, aquele pigmento de baixa qualidade, eu preciso de uma carga maior de amônia para me garantir 100% de cobertura de branco. Agora, no caso da diáfora, que a gente tem um pigmento de alta qualidade, de alta definição de cor e no formato micropartícula, eu não preciso de tanta abertura. Aí, eu não preciso usar tanta amônia. Usando menos amônia, eu tenho menos agressão à estrutura do cabelo. Então, ela tem menos agressão ao cabelo com menos porcentagem de amoníaco. O pigmento nosso, ele é ativo, então ele tem uma boa reação química com a emulsão reveladora, e aí eu tenho uma maior durabilidade. Os tubos de 60, 52 cores na cartela, eu tenho 100% de garantia de cobertura de cabelo branco. 100%. Mesmo em tonalidade de fantasia.